Aquele que há de vir, disse Paulo, virá e não tardará. Se isso foi escrito há mais de 2000 anos, por que Jesus demora tanto para voltar, pastor? Prezado irmão em Cristo, temos uma batata bem quente que nós precisamos responder. Uma batata bem quente que nós precisamos de responder ao nosso irmão Moraes, Geraldo Moraes. Não sei se podemos assim chamá-lo. Para mim é um irmão que deve se arrepender e fazer um estudo mais aprofundado, com o coração aberto, para que as verdades que ele anuncia não se misturem com as heresias que ele está a pregoar. Aquele que há de vir, disse Paulo, virá e não tardará. Se isso foi escrito há mais de 2000 anos, por que Jesus demora tanto para voltar, pastor? Na verdade, nesta passagem, uma vez que a percepção das coisas divinas não é a mesma em todas as pessoas, é natural que a uma determinada pessoa surja esta dúvida quando nós lemos uma passagem sem aprofundar o contexto ao qual esta passagem está inserida. Ele fez menção do verso 39. Vou ler o verso 37, que diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Em função desta passagem, ele diz que desde o tempo em que esta passagem foi pronunciada até hoje passam 2000 anos. Por que Jesus não veio? É daí que começa a aparecer interpretações de texto na mesma lógica de interpretar um verso, tirar ilações ou conclusões num só verso. Nos arriscamos a trazer para a nossa mente e para outras pessoas deturpações que muitas vezes desencaminham as pessoas. Vamos ler a partir do verso 35 até 39 para que possamos ter maior percepção, maior abrangência daquilo que o escritor de Hebreus quer nos transmitir. Vou ler 35 a 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos então tentar entender o que o escritor de Hebreus, que não é Paulo, quis dizer para nós. O verso 35 nos exorta que a confiança ou a fé é compensada grandemente. É uma exortação à confiança e à fé nas promessas de Deus é grandemente compensada. Aliás, sem fé nós não podemos agradar a Deus, segundo o mesmo escritor, que nos dá um conceito profundo acerca da fé. No verso 36, somos exortados a sermos pacientes, porque paciência, quando ao mesmo tempo fala da brevidade, ou seja, por que paciência quando ao mesmo tempo fala-nos de brevidade? Este é um ponto de reflexão, este é um ponto que nos faz
repensar tudo quanto está a ser nos dito. Está a falar da brevidade e ao mesmo tempo está a nos chamar à paciência. Ele diz que depois de fazer a vontade de Deus, possais alcançar a promessa a respeito é a mesma de Jesus. Repito, ele diz que depois de fazer a vontade de Deus, possais alcançar a promessa de Deus. Esta é a mesma resposta de Jesus, quando ele disse a data, ou seja, o dia, a hora, o dia e o ano, só o Pai sabe. Apesar de termos a brevidade, ele diz que depois de fazer a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Uma das vontades de Deus é sermos pacientes. E Jesus vai responder em relação à data, ele não sabe. A data é a hora, o dia, o mês, o ano, ele não sabe. Somente o Pai. Será que o termo ou a palavra brevidade neste contexto, ou neste caso, é um mero vazio? Não. A mensagem de Deus, neste contexto, se aplica não só à geração presente, mas também à geração futura. O que seria deste livro para nós hoje? Este livro também não foi escrito para nós nesta época, nesta geração? Claro que sim. A mensagem de Deus, neste contexto, repito, se aplica não só à geração presente naquele momento, que estava a ser escrito, mas também à geração futura. Não só a judeus presentes, mas também aos que haviam de vir. Não só aos judeus segundo a carne, mas também a judeus segundo o Espírito, ou seja, todos incluindo gentios de outras gerações. Porque trata-se de promessas de Deus que vai abranger todos que são filhos de Abraão pela fé. E mais do que isto, aquele que promete também disse: 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. São passados 2000 anos. Para Deus é como se passasse 2 anos apenas. O verso 37, esta mensagem é para a geração presente e futura. Judeus e gentios, todos em sua geração, têm esta promessa renovada sempre. Tem esta esperança renovada sempre. E isto faz da promessa uma utopia de maneira alguma. Porque o justo viverá pela fé. Verso 38 está a dizer isto. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Não terá prazer nele. Esta é a explicação que nós encontramos nesta passagem, Hebreu 10, de 35 a 39. E no verso 39 ele vai dizer: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, ou aqueles que recuam, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Precisamos crer nas promessas de Deus e não questionar em função do tempo. Porque esta mensagem não é somente para uma determinada geração, para todas as gerações, até que aquele dia que Deus preparou, aquele dia que Deus tem como dia da consumação, do fim, possa ser cumprida como sendo uma promessa sempre atual. Que o Senhor Jesus nos ajude a compreender estas revelações que são importantes para a nossa fé.
quando a nossa fé é exortada, é porque a brevidade tem uma relação com a nossa paciência, com a nossa fé, com a nossa confiança nas promessas de Deus. Esta é a sua mensagem, no nome de Jesus.